Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco que chegou, pelo visto, a um acordo com o Vélez Sarsfield para contratar Luca Orellano, né? É o que dizem aí a imprensa argentina. Mais uma boa contratação do Vasco, um jogador jovem, talentoso, com bom potencial, que se for corretamente lapidado, pode render ótimos frutos para o Vasco nesta temporada 2023, né? O Vasco contratou o técnico Maurício Barbieri, né? Que é um técnico que ainda divide opiniões do torcedor, mas acho que há de se elogiar o trabalho que ele fez com o Claudinho e vários jogadores do Bragantino que chegaram a ser o melhor futebol nas mãos dele, né? Até por isso talvez o Vasco ainda tenha apostado nele ao invés de tentar arriscar um nome do exterior, né? Visto que ainda é difícil acreditar ali que um nome de bastante currículo vá se juntar ao Vasco no estágio atual, né? O Botafogo ter conseguido o Luiz Castro chama muita atenção, né? Porque o cara estava comprando um projeto começando do zero e o Vasco não é tão diferente disso, mas fato é que a gente tem aí um time que está contratando bem, ao meu ver. Tem algumas contratações questionáveis? Tem. O Piton do Corinthians eu não acho uma contratação legal, mas a questão é, o Pedro Gaú é uma contratação da hora, muito boa. Um cara que vem para resolver um problema grave do Vasco de não ter um homem-gol, que era o Raniel na última temporada. A gente viu que o Raniel foi até bem no começo da temporada, mas depois basicamente teve uma alergia ao gol inacreditável. E agora o Pedro Raul vem para ser aquele jogador que traz mais segurança ali, como um 9 mais decente para o Vasco, com potencial aí de ser um dos principais artilheiros do Brasileirão. Vamos lembrar que só ficou atrás do Germancano no último Campeonato Brasileiro. E assim, o Vasco agora, com o Luca Orellano, né, traz um jogador argentino, que entra na cota de estrangeiros, evidentemente, né? Vamos lembrar que a CBF tem aquelas regras draconianas, antigas, que foi muito que impediu o progresso do futebol europeu por anos, né? Muita gente fala, teve uma época que o Brasil tinha times melhores do que a Europa. Verdade, porque na Europa havia muito embargo com estrangeiros, você só podia ter 2, até 1, dependendo dos países, onde acabou, né? Dizem que a La Liga tem limite de estrangeiros, mas é de apenas 14, né? Pô, tão pouquinho, né? Aqui no Brasil acho que é 5 ou 6, né? No máximo. Acho que é 6, né? Até olhando alguns times. O São Paulo, em seu maravilhoso planejamento, no passado estava com 10. E vamos lembrar qual que é o negócio. O problema não é você ter 10 estrangeiros, é que em titular e banco de reserva só podem ir 6. Então o São Paulo obrigatoriamente tem que deixar 4 estrangeiros fora dos relacionados para a partida. Apenas na Libertadores ele podia colocar lá todo mundo, porque a Conmebol não tem essa restrição. Isso aí vai nas regras da CBF, né? E a questão é, quando você vai contratar estrangeiro, você tem que ter certeza que seja alguém que agregue, né? Não adianta você contratar um estrangeiro de nível baixo, porque não falta jogador de nível baixo aqui no Brasil que faça a mesma coisa, entende? Quando você traz o estrangeiro, é para trazer alguém especial, com bom talento, que pode se valorizar bastante, que tende a ser um ativo interessante, ou um veterano que venha para destruir, que é o caso que o Grêmio espera do Luiz Soares. Eu nunca diria não a Luiz Soares, né? Agora, Luca Orellano é um jogador que no Vélez Sarsfield jogou muito bem, tem potencial, é um meio-campo muito bom, ele é um cara completo, assim, em questões assim, ele tem os ingredientes para se tornar um jogador que tenha muitas qualidades em todos os sentidos, ele tem alguns momentos ofensivos interessantes, é capaz de ter bons passes, é capaz de marcar alguns gols, mas principalmente é um meio campo que qualifica o passe, é um cara que pode também dar um apoio defensivo maior. Meio campo é uma região que as pessoas têm que dar cada vez mais valor. A gente viu na Copa do Mundo que aconteceu com o Brasil ao perder a batalha do meio campo. A gente era muito superior em peças ofensivas e peças defensivas talvez, com exceção, é claro, do Gvardiol, que é um mutante lá nessa zaga da Croácia, mas de resto a gente era melhor, né? Mas o meio campo dominou o jogo, então assim, meio campo é importante, você ter jogadores que têm essa capacidade, porque ele é a ligação da defesa para o ataque, né? Se você não tem um bom meio campo que consiga fazer essa ligação de uma maneira eficiente, o time não vai desempenhar da maneira correta, porque o meio campo tem que dar o apoio ao ataque, tem que dar apoio à defesa. Normalmente é a fase do campo que você precisa de jogadores mais completos, que entendam muito da progressão do passe, mas entendam também de desarmes, de posicionamento. É uma região difícil, né? Não é fácil ter bons meio-campistas, né? Mas se você acerta no meio-campo, você tende a maximizar a produção do time. Então, é importante contratar jogadores no meio-campo. O Vasco precisa de ajuda em várias áreas do clube e dar um elenco digno ao Maurício Barbieri, para que não seja mais uma vez um time ioiô. O Vasco está agora com investimento pesado e não pode ficar sendo Série A, Série B, Série A, Série B, como vem sendo nessa última década. O Vasco tem uma história gigantesca, é um clube muito grande, tem uma torcida apaixonada e merece mais do que ser o time ioiô, que era o América Mineiro alguns anos atrás. Então assim,
acho a contratação interessante. Como eu disse, tem ingrediente institucional, meio campo completo, é jovem, 22 anos de idade, se lapidado corretamente, tem tudo para ser um grande ativo do Vasco, um cara que ajuda bastante a equipe. Então, a ver o que vai acontecer, mas sem dúvida foi uma ótima contratação da 77 Partners e é algo que só seria possível com a SAF. Eu não imaginaria o Vasco fazendo um investimento desse se ainda estivesse como uma sociedade esportiva. Gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.